Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma banda que fez de 4 rostos pintados uma das imagens mais famosas do planeta. Eles eram o Demônio, o Starchild, o Spaceman e o Catman. Mas o Kiss, olha, era muito mais do que música. Eles eram verdadeiros super-heróis do rock e, claro, um império comercial. Bom, vamos começar pelo óbvio, né? O coração de tudo: a maquiagem. Essa pintura de guerra não era só um truque de jeito nenhum. Foi o que transformou 4 caras de Nova York em figuras quase mitológicas, cada um com sua própria personalidade, sua própria história. Isso criou um apelo visual que, para a época, era algo nunca visto. E o show não parava só na aparência, não. Os shows do Kiss eram lendários. Tinha o Gene Simmons cuspindo fogo, cuspindo sangue, guitarra soltando fumaça, uma pirotecnia que explodia tudo. A experiência ao vivo era tão importante quanto a música. Para muita gente, na verdade, a experiência era a música. E toda essa imagem super poderosa foi, claro, a base para construir um império. Numa época em que as bandas mal vendiam camisetas, o Kiss vendia de tudo, de gibis e bonecos até máquinas de pinball. Eles entenderam, muito antes de todo mundo, que eles não estavam só numa banda, eles estavam num negócio. E é aqui que a gente chega na pergunta que divide fãs e críticos há 50 anos. Se a gente tirar a maquiagem, o fogo, toda essa parafernália, a música do Kiss ela se sustenta sozinha? Tinha uma substância artística de verdade por trás de todo esse espetáculo? É isso que a gente vai tentar entender agora. A nossa história começa naquela Nova York efervescente do início dos anos 70. Foi lá que Paul Stanley e Gene Simmons, dois jovens com uma ambição assim gigantesca, tiveram uma visão. Eles queriam criar a banda que fosse maior que a vida. O mais engraçado é que, no começo, eles se odiavam. Um achava o outro arrogante. Mas a ambição em comum acabou unindo os dois. E essa visão toda se materializou nessas 4 figuras. E tudo era muito intencional. O Starchild era o sonho de ser um rockstar, o Demon vinha direto das histórias em quadrinhos, o Spaceman era um alienígena e o Catman, do Peter Criss, bom, ele só gostava muito de gatos. Era uma mitologia inteira criada do zero. Mas, apesar dessa imagem toda, o sucesso não veio de cara, não. Na verdade, os 3 primeiros álbuns de estúdio venderam bem mal. A reputação do Kiss foi construída na estrada, nos shows ao vivo. Eram descritos como espetáculos teatrais, cheios de energia, imperdíveis. A banda precisava ser vista para ser entendida de verdade. E essa linha do tempo aqui ilustra isso perfeitamente. Depois dos lançamentos modestos de Kiss, Hotter Than Hell e Dressed to Kill, a gravadora resolveu arriscar tudo e lançar um álbum duplo ao vivo. E o Alive, de 75, finalmente conseguiu capturar aquela energia crua da banda. Foi um sucesso estrondoso que jogou eles lá pra cima. O álbum seguinte, Destroyer, só carimbou o passaporte deles pro estrelato. O sucesso que veio depois foi uma coisa astronômica. Olha só esse número 28. 28 discos de ouro só nos Estados Unidos. É o maior número para qualquer banda americana na história. Isso mostra que, gostando ou não da música, a conexão que eles tinham com o público era uma coisa inegável. Lá pelo final dos anos 70, o mundo vivia a Kissmania. Eles estavam no topo. Só que, com o sucesso, veio também o cansaço das turnês sem fim, a pressão para sempre inovar e, claro, os conflitos internos, que começaram a destruir a banda por dentro. E esses conflitos ficaram bem sérios. Na biografia dele, o Paul Stanley, que é judeu, assim como o Gene Simmons, fez uma acusação pesadíssima. Ele alegou que os outros membros originais, o Ace Frehley e o Peter Criss, eram antissemitas e que tentaram sabotar a banda. O empresário do Frehley negou tudo, mas só essa acusação já revela o tamanho do buraco que estava se abrindo ali. A consequência disso tudo foi inevitável. O Peter Criss foi o primeiro a sair, em 1980, e foi substituído pelo Eric Carr. 2 anos depois, foi a vez do Ace Frehley, que deu lugar ao Vinnie Vincent. O quarteto original, aquela formação clássica que conquistou o mundo, simplesmente não existia mais. Com a popularidade caindo e uma formação que não se firmava, o Stanley e o Simmons tomaram a decisão mais radical da carreira da banda. Era uma tentativa desesperada de se reinventar para uma nova década, os anos 80. E a aposta foi realmente radical. Em 1983, ao vivo na MTV, o Kiss apareceu em público pela primeira vez sem as maquiagens. Para muitos fãs, foi um choque, o fim da magia. Mas era um jeito de tentar se manter relevante na era do videoclipe, que estava dominando tudo. E quer saber? A aposta deu certo. A Era Sem Máscara foi um sucesso comercial. Álbuns como Lick It Up e Creatures of the Night foram bem nas paradas.
A banda provou que podia, sim, sobreviver sem sua imagem principal, adaptando o som deles para o hard rock que era a cara dos anos 80. Mas a nostalgia... a nostalgia é uma força poderosa. Em 95, uma participação especial do Frehley e do Chris no acústico MTV da banda gerou uma comoção geral. E isso levou ao que parecia inevitável: a turnê de reunião da formação original com maquiagem, figurino e tudo, em 1996. Foi um sucesso absurdo, provando que o mundo ainda queria ver seus super-heróis do rock em ação. Depois de décadas na ativa, a banda embarcou na sua turnê de despedida, a End of the Road, que durou anos. Mas para o Kiss, fim da estrada nunca foi um ponto final. Era, na verdade, só o começo de um novo capítulo. A banda pode até parar de excursionar, mas o universo Kiss continua crescendo. Tem os cruzeiros anuais, tem planos para um filme em Hollywood, um museu em Las Vegas, uma série de desenho animado e o mais futurista de tudo, a transformação dos membros em avatares digitais. Tudo para garantir que o show nunca acaba. E nada resume melhor essa estratégia do que essa frase do próprio Gene Simmons. Esta turnê é o fim da estrada para a banda, não para a marca. Isso deixa bem claro que, desde o comecinho, a visão deles ia muito além de 4 músicos num palco. E esse é talvez o verdadeiro legado do Kiss. Mais do que qualquer música ou álbum específico, o que eles realmente criaram foi um modelo. Um manual de como uma banda pode se transformar numa marca de entretenimento que dura para sempre, misturando música, imagem e comércio de um jeito que ninguém tinha feito antes. O que nos traz de volta a nossa pergunta lá do começo, mas agora com uma outra perspectiva. Depois de 50 anos, a questão talvez não seja só se a música era boa. A pergunta que fica é: o Kiss foi a maior banda de rock de todos os tempos ou o maior modelo de negócios da história da música? A resposta provavelmente está em algum lugar no meio, e é essa dualidade que torna eles tão fascinantes até hoje.